Boa noite, gente. Aqui Tia Bel mais uma vez, nessa noite com vocês. Vamos gravar agora a nossa aula. Hoje Tia Bel vai falar e nós vamos trabalhar a leitura, as histórias que tanto encantam, que a gente tanto fica feliz ao ouvir. Através da leitura, né, do comentário, do falar, a gente se interessa de pegar um livro para que a gente possa realmente ler e entender. Então hoje nós vamos trabalhar um gênero textual que são as fábulas, né? Tia Bel vai contar para vocês agora a fábula da águia e da coruja. Veja só, vocês sabem, né? As fábulas, elas são gêneros textuais em que os animais realmente falam, né? Eles têm vida. Então, conta-se na fábula que a águia e a coruja, elas viviam na floresta, né? Sempre em atrito, né? Uma comia os filhotes de uma, a outra comia os filhotes da outra, né? Então, de repente, elas começaram a ver que essa discussão entre elas tinham que entrar num acordo. Não estava dando certo. Porque nem a águia ficava feliz de ver a coruja comendo seus filhotes, como também a coruja não ficava feliz de ver a águia comendo seus filhotes. Então, elas resolveram fazer uma trégua, né? O que é que isso quer dizer? Resolveram parar com isso. Então, qual foi o primeiro passo que elas deram para poder acabar com tudo isso? Elas começaram a fazer uma descrição. E, de repente, a águia perguntou à coruja como eram os seus filhotes. Porque quando ela estivesse voando pela floresta, quando ela encontrasse um ninho, de acordo com aquela descrição, ela não comeria se ela soubesse, identificasse que aqueles ali seriam os filhotes da coruja. A coruja disse: meus filhotes são lindos, são uns filhotes de bochechudozinhos, muito lindos, olhos lindos, são todos lindos. A palavra que a coruja tinha a respeito dos seus filhotes era que eles eram lindos. Então, tudo bem, a águia ficou com essa descrição, né? Com aquela imagem de como seriam os filhotes de repente da coruja, e foi para a floresta. E um dia, sobrevoando, né? Ela de repente encontrou um ninho. Então, lá nesse ninho tinham os 5 filhotes. Os filhotes com o bico bem grande, aberto, com fome, né? Com certeza, porque os filhotes ficam esperando os passarinhos que a mãe leva o seu alimento até o bico. E eles tinham os olhos enormes, grandes, realmente, pela descrição que a coruja tinha feito, aqueles não seriam os filhotes dela. Foi assim que a águia pensou. Então foi o que aconteceu, a águia comeu todos. E foi. De repente, quando chegou o final do dia, que a coruja estava trazendo o alimento para seus filhotes, vocês sabem que a coruja ela é uma ave noturna, né? Quando ela chegou no ninho que não encontrou os filhotes, ela se desesperou. Chorou muito. Já imaginou uma mãe perder um filho, né? Mesmo ela sendo uma ave, mas nas fábulas elas têm vida. E assim a gente sabe que mesmo quando a gente encontra um ninho, a gente não pode matar, a gente não pode tirar os filhotes. E de repente, quando ela chegou, o ninho estava vazio. Chorou muito, chorou e foi procurar a águia. Aí a águia disse: eu encontrei realmente um ninho na floresta, comi todos os filhotes que tinha lá. Mas eles não eram seus filhotes, porque eles não tinham nada a ver com a descrição que você tinha me feito. Você disse que eles eram lindos, que tinham olhos lindos. Ao contrário, eles eram muito feios. Então a águia começou a chorar, de repente a coruja começou a chorar, disse: eles eram meus filhotes. Aí por quê? Porque quem ama, existe uma frase, qual a moral dessa fábula? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Jamais aquilo que você ama vai ser feio. Então veja só, as fábulas, elas são histórias que elas trazem sempre uma lição de moral, não é? Uma lição para que a gente aprenda a respeitar o outro, a amar o outro. O autor mais famoso das fábulas, ele não era brasileiro, né? Ele era grego, ele chamava de Esopo. Esopo era um escravo que viveu na Grécia e que realmente ele foi autor. Ele usava as fábulas, esses gêneros textuais, em que os personagens eram os animais. Então ele usava essas fábulas para educar o ser humano. Mesmo sendo um escravo, ele era um ser humano de muito conhecimento. Então ele foi imitado por pessoas como La Fontaine, ele foi imitado por um escritor brasileiro como quem? Monteiro Lobato. Então esses textos são textos curtos e são textos muito bons de ler. É uma leitura gostosa, uma leitura que a gente aprecia muito. Só que hoje, Tia Bel trouxe a fábula para estimular a sua leitura, a leitura de vocês,
Vocês aí, seguidores do Instagram, os nossos amigos do Facebook, os nossos alunos da Escola Santa Isabel, que Tia Bel está com muita saudade, quero acrescentar. Então veja só, hoje Tia Bel vai fazer uma indicação de uma atividade para casa. Eu quero que vocês leiam, não vai ser uma fábula, eu quero que vocês leiam a história que é A Festa no Céu. Nessa história, Tia Bel vai só fazer uma pequena introdução. Era uma festa que ia ter no céu e os animais na floresta ficaram sabendo dessa festa. Só que só na realidade poderia ir quem voasse. Os animais que não voavam não poderiam ser. E quando se faz festa, se pensa em bolo, refrigerante, doce, muita coisa gostosa. Já pensou? Descobrir que não era convidado para essa, não poderia ir para essa festa porque você não poderia voar. Então é uma leitura bem interessante. Ela vai estar lá, vai ser lançado lá o link. Tanto as pessoas que podem ver através do Facebook ou do Instagram, podem apreciar a atividade, a leitura, e logo após vocês podem responder as questões referentes ao texto e a história que vocês vão ler, que é A Festa no Céu. Na nossa próxima semana nós teremos um assunto maravilhoso que Tia Bel ama e que Tia Bel adora, que é a história do Brasil. Nós vamos falar sobre a história dos índios brasileiros, né? Toda essa diversidade, toda essa herança que nós temos, né? Que nós realmente herdamos dos índios. Vamos também falar sobre a Inconfidência Mineira, vamos falar sobre Tiradentes. Tia Bel vai gravar essa aula, não é? E todo mundo em casa vai poder apreciar e vai poder assistir. E um pedido que Tia Bel faz é o seguinte: você pode dividir essa leitura que vocês vão fazer, A Festa no Céu, com a mãe, com o pai, com o irmão. São 26 páginas o livrinho, o texto, e vocês podem fazer uma divisão e no final todos podem participar da atividade, tá certo? Um bom final de semana, uma Sexta Santa maravilhosa. Tia Bel vai fazer só mais um pedido. Amanhã é o dia de voltar ao pensamento àquele que morreu para nos salvar, a Jesus Cristo. Vamos pensar na sua ressurreição, não é? E fica aquela pergunta no ar: será que alguém tinha coragem de doar a sua própria vida pela salvação do mundo? Só Jesus. Então, um beijo bem grande para vocês, um abraço, um bom final de semana.